Pacificador, temporada 1, episódio 8, também conhecido como Season Finale, né? Acabamos aqui a primeira temporada dessa série que, vale dizer, já tem a segunda temporada confirmada antes mesmo, né? Já teve, no caso, a segunda temporada confirmada antes mesmo desse episódio final. Eu vou falar aqui sobre as minhas impressões gerais do episódio, sobre as aparições especiais que tivemos aqui e também dos temas abordados ao longo da temporada. Mas antes, importante dizer que esse vídeo contém spoilers de Pacificador, só fica aqui caso tenha assistido aí aos episódios da série. Te peço também para já deixar um like nesse vídeo. Se você não gostar do vídeo, aí você, tira o like ao longo dele, pode ser? O like, cara, ajuda demais o meu canal a continuar crescendo do jeito que tá. E também eu vou fazer um pedido, tá? Comenta aqui embaixo e me diz o que você achou de Pacificador. Me diz qual era a sua expectativa e então qual o seu sentimento ao final agora da temporada, pode ser? Agora vamos lá pro papo. Ah, tem spoilers, tá? Avisando de novo. Eu nem lembrava que ainda tinha coisa para resolver dentro da equipe, sinceramente falando. E é porque, como vocês sabem, eu presto bem atenção, né, a cada pedacinho ali da série. O Chris, ele escutou do John sobre o fato dele ficar zoando a barba dele. E aí isso acaba meio que... Fala inclusive do salário dele, né? De como ele trabalhava e por isso que ele se recruta para algo tão medonho como é o Esquadrão Suicida, etc. Então fecha aí o último ciclo de desavenças entre o time, que é do John para com o Chris e vice-versa. É interessante notar como se construiu essa simbiose do time, né? Ao mesmo tempo que não gostavam do Pacificador, precisavam dele. Ao mesmo tempo que o Pacificador gostava deles, parece que ficava ali só porque também precisava deles. No final, deu um match geral, deu um match em todo mundo e todos passaram a gostar daquela experiência, daquilo dali. A Adebayor até fala em um dado momento, cara, eu vou fazer isso porque eu nasci para isso, né? É isso aqui que eu faço. E não era isso que ela fazia, mas ela agora se vê nesse caminho aí. Isso é bem interessante notar. Tanto que na ação final, pela primeira vez, não se utiliza uma música de fora, digamos assim, utiliza o tema da série, mostrando que realmente a série ganhou unidade, né? Ganhou corpo, ganhou a sua autoridade 100%. Com esse lance de gostar de todo mundo ou não, até o Vigilante, que colocou a Adebayor como uma das suas melhores amigas do grupo, também passou por essa modificação, por essa mudança, né? O diálogo, né? Esse diálogo pode parecer até bobo, mas em se tratando do Vigilante, não é. Tanto que um dos últimos diálogos da primeira temporada é justamente o Chris posicionando a Adebayor em sua vida, né? A amizade dela na sua vida. E apesar também da recente desconfiança que ele estava tendo nela. Por falar nisso, o mote da temporada seguinte já foi dado. A Adebayor denunciou as práticas da sua mãe e com isso também as práticas do Esquadrão Suicida, que vem errado desde o nome, né? Desde o nome esse negócio tá errado. Sendo assim, podemos ter uma tentativa da Amanda Waller em derrotar esse time que não termina a série como um time, o que seria o motivo por si só para eles se juntarem novamente a fim de se proteger de alguma investida que venha aí da bizarra personagem dos quadrinhos. Um dos assuntos recorrentes ao longo da temporada foi toda a questão da paternidade. Ao contrário do que eu havia pensado, o episódio volta sim a tocar nesse assunto. O pai do Chris agora aparece para ele, né? Meio que fantasmagoricamente, mas aparece para ele quase como que um guia às avessas. Então não bastou o Chris tirar esse personagem da jogada para que de fato ele saísse. Afinal, apesar dos pesares, quer queira quer não, ele ainda é, ou pelo menos tem grande parte do seu pai. Lutar contra isso é de alguma forma garantir a existência dele no seu ombro, mesmo que seja como o anjinho mau, né? Tem um anjinho bom e ele sendo um anjinho mau. O Chris ele não seguiu, inclusive, o pedido de Goff, né? Não sei se é da Goff ou do Goff, depois de saber um pouco mais do que se tratava todo aquele cenário, né? E isso acontece porque, do ponto de vista dele, que foi alterado desde o Esquadrão Suicida e por toda essa temporada, mas do ponto de vista dele agora, a tal paz mundial não pode ser feita só porque alguém deseja e por isso qualquer regra possa ser infringida, porque senão você pode estar num caminho do exagero, um caminho do extremo,
como o Chris se demonstrou estar em alguns momentos. Visitamos então 2 flashbacks muito importantes aqui, nesse momento da série, nesse momento do episódio. Um é do Rick Flag, falando as verdades ali, né, ao final do Esquadrão Suicida, e também a sua experiência de quase morte, por acreditar cegamente em uma missão dada por uma outra pessoa. E o outro flashback é dele criança, após, né, matar o seu irmão por acidente, pedindo ajuda no seu propósito de vida, que no caso é manter a paz, né? Tem ele lá orando e tudo, então tem até uma questão religiosa aqui. O segundo flashback se choca com o primeiro quando vemos um Chris amadurecer, não só amadurecer de fato, assim, em questão de idade, mas amadurecer o seu ponto de vista sobre o conceito de paz. O Chris nega, mas ele deixa Golf ir, né? Então ele poupa também aquela vida, por mais que não esteja concordando com aquilo dali que estava sendo feito. Ou pelo menos acha, até agora, que não está concordando. Porque agora pode haver dentro dele também o sentimento de que as pessoas, elas podem mudar. A questão da segunda chance, né? Basta tempo. E mais importante, que eu acho que a série debate bastante isso, mais importante do que tempo são as companhias corretas. Em uma gag, né, uma ceninha de comédia bem pequenininha, o James Gunn consegue trazer a Liga da Justiça. E ele dá foco lá ao Flash e ao Aquaman, né? Não conseguiu dar foco ao Superman e nem à Mulher Maravilha. Mas na piada eles chegaram atrasados para teoricamente salvar o mundo. O fato é que James Gunn trabalhou muito bem o conceito dos comuns nessa temporada da série inteira. E trazer a Liga da Justiça, mesmo colocando ali os comuns como tendo resolvido aquilo ali, denuncia isso. John, o cara comum que trabalha em uma mesa e quebra a perna pulando uma cerca, é comum. A Debayor, a mulher comum que só queria agradar a sua mãe e ter emprego. A Harcourt, que não é tão comum quanto esses 2 que eu falei agora, mas é muito comum se comparada com a Liga da Justiça, né? Também tem o próprio Pacificador e o Vigilante, que cai no mesmo caminho aí da Harcourt. E uma editora que trabalha bem mal seus personagens comuns, digamos assim, essa cena final vem para debater que as lutas nesse universo estão sempre existindo em algum lugar. E que a Liga da Justiça, né, a toda poderosa Liga da Justiça, até ela é pequena, muito pequena para lidar com todas as ameaças que aparecem. De quebra, a piada ainda ressoa em uma pergunta muito recorrente nos filmes solos da Marvel lá. Afinal, onde é que estavam os Vingadores quando isso estava acontecendo, né? Isso já foi perguntado várias vezes. James Gunn responde aqui onde estava a Liga da Justiça enquanto tudo isso do Pacificador estava acontecendo. Ela estava, no caso, atrasadíssima e talvez não soubesse lidar tão bem com a situação como vários comuns que se sacrificaram em prol do time e conseguiram lidar, melhor dizendo. Em um dado momento, parou de ser sobre salvar o mundo, né? Sobre salvar o planeta, esse negócio todo, e passou a ser sobre salvar a Harcourt. E por isso, a Debayor e até o John, de algum jeito ali, eles se arriscam, né? O John do jeito dele, obviamente, né? A Debayor de um jeito mais expressivo, digamos assim. Então, eles passaram a ajudar o Pacificador a cumprir a missão, mas também dele sair vivo dali. Então passou a ser sobre eles, muito mais do que sobre o time, muito mais do que de fato sobre essa grande ameaça global que ia colocar tudo e a todos em perigo. Então ao salvá-los, ao se salvarem, eles acabaram salvando o mundo. A Debayor pergunta pro Chris por que mesmo um cara cheio de ideias fascistas não apoiou o plano de paz, entre aspas, ali, das borboletas, né? E ele fala então sobre eles terem liberdade, e não a liberdade guiada por outro povo que acha que sabe como eles devem ou não se proteger no seu fim do mundo. O Chris fala sobre aceitar a realidade, mesmo que isso coloque em risco algumas ideias matrizes, né? Algumas ideologias suas. Fala sobre aceitar o novo, mesmo que esse novo os coloque em caminhos que antes ele não havia pensado e preparado para si. E esse é um assunto bem interessante, porque ele estava noutra jornada, como eu falei ao longo da temporada inteira, e ele modificou essa jornada dele. Sendo assim, ao final, ele coloca o conceito absoluto de paz um pouco de lado e se dá ao novo, né? Se coloca num novo caminho. Olhando para a temporada como um todo, apesar de alguns momentos rápidos de baixa, eu consigo classificar a experiência de acompanhar Pacificador como uma das melhores em se tratando de séries de super-heróis recentes. Eu sei que tem gente que vai querer a velha disputa DC versus Marvel, né? Que uma foi melhor que outra e etc. Mas eu não acho que seja por aí. A DC ela precisa de mais projetos como Pacificador, principalmente para se firmar na realidade HBO Max, ou seja, na realidade streaming. E o que temos aqui é um excelente exemplo de como construir uma história, com muito pouco inclusive, tá? E conseguir impactar o suficiente para validar não só essa história,
mas também outras que possam vir a existir dentro desse universo, dentro desse contexto geral. Pacificador é um abre-alas muito interessante para a HBO Max cair de cabeça. Pegou a referência aí? Para a HBO Max cair de cabeça nas séries da DC. De preferência, sem mais aquele estilinho de séries da CW, e sim nesse estilo mais sério e também galhofa ao certo ponto do Pacificador. Então chega de CW, vamos aí ao novo, e agora também talvez falando sobre outros personagens. E é isso, gente, finalizamos aqui mais uma série no canal, mais uma temporada acompanhada episódio a episódio, desde o primeiro eu tô aqui. Essa em específico, né, a gente esteve junto desde o comecinho, tá? Quando ninguém estava lá, a gente já estava aqui quebrando a cabeça para saber para onde essa história ia, né, os pormenores dela, e por isso eu espero que a jornada aqui das resenhas tenha sido boa para vocês, tanto quanto foi para mim. Discutimos diversos temas, desde paz até paz, empatia, antipatia, falamos sobre a visão americana para com o mundo e também a visão do mundo para com o americano médio, né? Enfim, eu creio que tenha sido uma experiência rica para vocês, que eu tenho adicionado alguma coisa às interpretações aí desse lado de vocês aí. A gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê em mais outras séries de quadrinhos ou não, e também nas críticas e notícias que eu vou colocando aqui no canal. Até lá, um forte abraço, que vocês fiquem bem, muito obrigado por me acompanhar e tchau.